Durante o período Taisho no Japão, Tanjiro Kamado vivia uma vida pacata com sua família antes de uma tragédia devastadora mudar tudo. Ele era o irmão mais velho de 5, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru e Hokuta, e ajudava sua mãe, Ki Kamado, a cuidar dos mais novos desde que perderam o pai por uma doença. Mesmo tão jovem, com apenas 13 anos, Tanjiro assumiu muitas responsabilidades da casa e se tornou o grande pilar da família. A rotina de Tanjiro era tranquila até o fatídico dia em que saiu para fazer uma das suas entregas de carvão. Um senhor o aconselhou a não retornar naquela noite, pois o caminho era perigoso, e ele decidiu esperar até amanhecer. Ao voltar para casa no dia seguinte, Tanjiro encontrou o que seria a pior cena possível da sua vida. Sua mãe e irmãos estavam mortos e a casa coberta de sangue. Tudo indicava que um demônio havia feito aquilo e o responsável era Muzan Kibutsuji. Nezuko, sua irmã mais nova, foi a única que sobreviveu, mas ela havia sido transformada em um demônio como parte de um experimento de Muzan. Desesperado, Tanjiro correu para o vilarejo mais próximo em busca de ajuda para sua irmã, mas logo percebeu que ela havia se transformado completamente e acabou sendo atacado por ela durante o caminho. A situação se complicou ainda mais quando Gil Tomioka, um dos pilares do corpo de extermínio de demônios, apareceu. Como pilar da água, Gil estava pronto para eliminar Nezuko, que havia se transformado em um demônio. No entanto, mesmo sob o ataque, Tanjiro protegeu sua irmã com todas as forças, argumentando que ela não era como os outros demônios e continuava sendo inocente. Impressionado com a determinação de Tanjiro e percebendo que ainda havia humanidade em Nezuko, Gil decidiu poupar a vida dos dois e os enviou para encontrar Sakonji Urokodaki, seu antigo mestre. Tanjiro então partiu em busca de Urokodaki. No caminho, ele enfrentou um demônio que havia destruído outra família, mas surpreendentemente, Nezuko ajudou a derrotá-lo, provando mais uma vez que ela era diferente de outros demônios. Após finalmente encontrar Sakonji Urokodaki, Tanjiro passou por vários testes e se tornou seu aprendiz, com o objetivo de ingressar no corpo de extermínio de demônios. Porém, antes de se juntar à organização, ele precisou enfrentar um rigoroso treinamento para se preparar para a seleção final, um desafio que concedia acesso aos caçadores de demônios. O treinamento durou cerca de 2 anos, durante os quais Tanjiro e Nezuko formaram uma profunda ligação com Urokodaki. Durante a seleção final, Tanjiro se deparou com os espíritos de Sabito e Makomo, 2 antigos alunos do seu mestre que haviam perdido suas vidas na mesma prova. Eles o orientaram e ao longo do tempo desenvolveram uma amizade com Tanjiro, oferecendo-lhe conselhos valiosos para sua jornada. Após esse tempo, Tanjiro recebeu a aprovação de Urokodaki para participar do exame, depois de cortar uma enorme história da rocha com sua espada. Assim, ele partiu para a seleção final, deixando Nezuko aos cuidados do seu mestre. No local do exame, Tanjiro, junto com cerca de 20 outros jovens, recebeu as instruções da organização e começou sua prova, enfrentando diversos demônios. Usando tudo que aprendeu com Urokodaki, Tanjiro conseguiu derrotar facilmente os primeiros monstros. Sempre gentil e altruísta, ele não pensou apenas em si, tentando ajudar outros participantes do teste. Seu maior desafio foi enfrentar o demônio das mãos, a criatura antiga que Sakonji Urokodaki havia aprisionado no passado, quando ainda era jovem. O demônio nutria um profundo rancor por Urokodaki e por isso tentou matar Tanjiro, assim como havia feito com os outros discípulos do seu mestre que participaram da seleção final, incluindo Sabito e Makomo. Ao descobrir que seus amigos que apareceram na Montanha da Névoa já estavam mortos, Tanjiro ficou furioso e triste, mas conseguiu derrotar o demônio. No fim, Tanjiro obteve sucesso e passou do teste após 7 dias, ficando entre os únicos 5 sobreviventes, e ele retornou exausto para Urokodaki, agora como caçador de demônios oficial. 15 dias depois, um homem chamado Haganezuka entregou a Tanjiro uma katana que havia forjado para ele. Logo após, Tanjiro recebeu sua primeira missão como membro oficial do corpo de extermínio de demônios, investigar e resolver os desaparecimentos dos jovens garotos em uma pequena cidade. Chegando lá, Tanjiro descobre que jovens moças, antes de completarem 16 anos, estavam desaparecendo misteriosamente, algo que claramente era obra de um demônio, mostrando sua crescente habilidade. Já vestindo um uniforme resistente da milícia dos caçadores de demônios, Tanjiro rapidamente encontrou o demônio responsável pelos crimes. Esse demônio usava técnicas de sangue demoníaco para criar cópias de si mesmo e sequestrar as garotas, levando-as para um pântano subterrâneo, uma dimensão própria onde ela os devorava. Em uma rápida batalha contra o devorador de humanos, Tanjiro demonstrou uma evolução notável, usando golpes mais refinados, e ainda recebeu a ajuda de Nezuko, que pela primeira vez utilizou seus poderes de demônio. Nezuko salvou Tanjiro durante a luta, e ao final do confronto, praticamente ileso, Tanjiro recuperou os pertences das mulheres que foram mortas pelo demônio e partiu para sua segunda missão, onde havia rumores de um demônio
escondido. Ao chegar à cidade, Tanjiro encontrou seu maior inimigo, Muzan Kibutsuji. Tanjiro o encontrou em meio a uma multidão, disfarçado de humano e com uma família que não sabia a verdade sobre ele, o que fez Tanjiro hesitar. Para se livrar de Tanjiro, Muzan transformou uma pessoa aleatória em demônio, causando um grande tumulto e escapando no processo. Enquanto Tanjiro tentava conter o homem transformado, ele recebeu a ajuda de Tamayo, uma médica que também era um demônio que havia se libertado da maldição de Muzan, e de seu assistente Yushiro. Yushiro também era um demônio transformado pela própria Tamayo como o último recurso para salvar-se de uma doença. Os dois viviam sem devorar humanos, escondendo-se de lugar em lugar e ocultando sua presença. Enquanto isso, Muzan se despede da sua família e segue para um beco, onde mata um bêbado que o provocou. Em seguida, ele ordena os dois demônios que tragam a cabeça de Tanjiro. Enquanto isso, Yushiro leva os irmãos Kamado até Tamayo. Após se apresentarem, Tamayo promete curar Nezuko, pedindo a Tanjiro que, em sua jornada, colete e envie amostras de sangue de demônios que possuíam uma grande quantidade de sangue de Muzan em suas veias, para fazer pesquisas. Após isso, eles foram atacados inesperadamente por dois demônios enviados por Muzan. Os irmãos Kamado lutaram juntos novamente, e depois que Yushiro concedeu suas habilidades de visão especial a Tanjiro, ele conseguiu derrotar Yahaba. Em seguida, Tamayo usou um feitiço para derrotar Suzumaru. E após vencer os inimigos, os irmãos Kamado se despedem dos seus novos amigos e partem em direção ao sudoeste. No caminho, Tanjiro encontra Zenitsu Agatsuma, que é outro dos 5 sobreviventes da seleção final. Zenitsu estava assediando uma garota, pedindo-a em casamento de forma incisiva. Isso não agradou nem um pouco Tanjiro. Tanjiro ajudou a moça a se livrar de Zenitsu e deu uma bronca no medroso. Após se apresentarem, os dois foram convocados para uma missão emergencial, dirigindo-se a uma casa onde o demônio com tambores presos ao corpo estava causando problemas. Ao chegarem lá, Tanjiro e Zenitsu conheceram Inosuke Hashibira, outro caçador de demônios que havia passado pela seleção final junto com eles. Com suas personalidades únicas, o trio se uniu para enfrentar os demônios, e Tanjiro lutou contra o demônio mais poderoso, o demônio dos tambores, e conseguiu salvar algumas pessoas. Apesar de Zenitsu ser extremamente medroso, ele provou ser muito forte ao derrotar um dos demônios, e após Tanjiro derrotar o demônio dos tambores, ele coletou seu sangue e enviou para Tamayo. Quando Tanjiro saiu da casa, encontrou Zenitsu protegendo a caixa, onde Nezuko estava escondida, já que Inosuke queria matá-la. Tanjiro e Inosuke começaram uma breve luta, mas Tanjiro conseguiu acalmar o briguento com uma cabeçada, e após isso, os 4 partiram juntos para a próxima missão. Durante o caminho, os caçadores encontraram uma casa, onde foram acolhidos e cuidados por uma senhora. Ao chegarem, a senhora os recebeu calorosamente, oferecendo descanso e cuidados. Depois de serem alimentados e descansarem, eles começaram a se conhecer melhor. Quando Tanjiro apresentou Nezuko a Zenitsu, ele brigou com Tanjiro, alegando que aquele não era um lugar para uma garota tão bonita. Após Tanjiro explicar a situação de Nezuko, Zenitsu se acalmou, mas continuou agindo como um bobo e apaixonado pela Nezuko. Após isso, eles são convocados novamente para outra missão de emergência. Tanjiro, carregando Nezuko, segue junto de seus novos amigos, Inosuke e Zenitsu, em direção à montanha Natagun. Ao se aproximarem, Zenitsu sente algo maligno, e logo em seguida, os caçadores encontram um jovem caído, pedindo ajuda. No entanto, antes que eles pudessem salvá-lo, algo o puxa para dentro da montanha. Os caçadores então enfrentam uma família de demônios-aranha. Esses demônios eram tão poderosos que nem mesmo os 10 caçadores que chegaram antes conseguiram vencê-lo. E detalhe, os caçadores que chegaram antes eram experientes. Diante dessa situação, Kagaya Ubuyashiki, líder do corpo de extermínio de demônios, percebeu que havia cometido um erro grave e decidiu enviar os Hashiras para o local. Os Hashiras são caçadores de demônios do mais alto nível, e quando Tanjiro entrou na montanha, viu vários caçadores sendo controlados e mortos cruelmente pelos demônios. Furioso, Tanjiro, em parceria com Inosuke, conseguiu derrotar um dos demônios, proporcionando-lhe uma morte pacífica e tranquila. Antes de morrer, o demônio alertou Tanjiro, impressionado com sua gentileza, sobre a presença de um dos 12 Kizuki. Os 12 Kizuki são os demônios mais poderosos, dividido entre eles luas superiores e luas inferiores. Enquanto isso, Zenitsu enfrentava outro demônio. Durante essa batalha, foi revelado que Zenitsu havia sido treinado pelo seu avô, que era um ex-Hashira. Seu cabelo mudou para amarelo após ser atingido por um raio, e Zenitsu mostra seus poderes da forma mais épica possível. Mesmo derrotando o demônio, Zenitsu caiu envenenado. Felizmente, Shinobu, uma das Hashiras, chegou a tempo e o salvou. Após se separarem, Tanjiro e Inosuke enfrentaram demônios diferentes. O demônio que Inosuke enfrentava se mostrou muito forte, mas felizmente, Gyuto Mioka, um dos Hashiras, chegou a tempo para salvá-lo. Enquanto isso, Tanjiro enfrentava
contra Rui, um dos 12 Kizuki, que maltratava sua própria família, né, entre aspas, o que enfureceu Tanjiro. Depois de ter sua espada quebrada e ser salvo por Nezuko, Rui ficou fascinado e desejou ter Nezuko como sua irmã. Durante essa luta, momentos marcantes aconteceram, como Nezuko usando seus poderes de demônio e Tanjiro despertando uma nova habilidade, a dança do Deus do Fogo, uma técnica de respiração ensinada pelo seu pai que permitia dançar sem se cansar. Tanjiro acreditava que matou Rui, mas o demônio sobreviveu. Porém, antes que Rui pudesse matá-lo, Gyuto Mioka chega a tempo e o elimina. Em seguida é revelada a história de como essa família de demônios foi formada. Logo depois, Shinobu aparece e mata o último demônio com seu veneno, salvando um dos caçadores. É mostrado então como Rui obteve seus poderes, concedidos diretamente por Muzan Kibutsuji. Quando Shinobu encontra Tanjiro, ela tenta executar Nezuko, mas é impedida por Gyu. Em seguida, os irmãos Kamado são ordenados a comparecer no quartel-general do Corpo de Extermínio de Demônios. Após a batalha, Tanjiro e Nezuko são levados ao QG, onde ocorre uma reunião entre os 9 pilares, os Hashiras, para decidir o futuro dos irmãos. Apesar de muitos dos pilares se oporem inicialmente, os dois são aceitos pela organização após passarem por uma aprovação. Depois dos eventos da montanha Natagumo, os novos caçadores de demônios passaram por um treinamento de recuperação na Mansão das Borboletas, supervisionada por Shinobu. Durante o treinamento, Tanjiro aprimora suas técnicas de respiração e se aproxima mais de Shinobu. Zenitsu e Inosuke, a princípio, evitam os treinamentos, mas ao verem o esforço de Tanjiro, decidem voltar a se dedicarem muito. Logo depois, Tanjiro recebe uma nova espada do seu ferreiro pessoal, já que a anterior havia sido quebrada. Inosuke também recebe novas espadas, mas as modifica do jeito que ele queria, quebrando-as e fazendo uma espécie de serra com as suas espadas, fazendo dentes. Enquanto isso, é revelado o esconderijo onde Muzan e alguns dos 12 Kizuki estavam reunidos. Muzan, furioso com as falhas de alguns demônios, os mata, demonstrando sua imensa força. Ele então oferece uma dose generosa do seu sangue ao único sobrevivente e lhe dá a missão de matar um dos Hashiras. Como recompensa, prometeu ainda mais sangue se ele também conseguisse matar Tanjiro. Enquanto isso, Tanjiro e seus amigos partem em uma missão no trem infinito, onde Kyojuro Rengoku já estava investigando uma série de desaparecimentos misteriosos. Uma vez dentro do trem, as luzes começam a piscar. Um dos funcionários é atacado por Oni. O demônio aparece em uma das janelas e logo depois mata o funcionário. Em seguida, a história nos leva a um restaurante onde os dois caçadores de demônio estão conversando. Um deles é o Rengoku. Eles discutem justamente sobre o trem infinito e os ataques recentes em vários vagões, deixando claro que não foi um caso isolado. Cerca de 40 passageiros haviam desaparecido misteriosamente após entrarem no trem. Devido a esses ataques e desaparecimentos, o trem infinito acabou tendo seu funcionamento interrompido. E após a conversa, Rengoku e outro caçador vão até o trem para investigar o que havia acontecido e localizar o Oni responsável. Ao chegar na estação, Rengoku encontra uma senhora e sua neta, que vendiam comida para sobreviver. Ao se aproximar e conversar com elas, as duas revelam que desde o início dos ataques estavam vivendo com medo, e elas mencionam que acreditam que o causador das fatalidades era o demônio estripador. Rengoku então compra todas as marmitas que estavam vendendo e promete resolver o caso. Depois Rengoku descobre a oficina onde o trem infinito estava sendo mantido. Carregando as marmitas, ele segue para a oficina, onde se apresenta como parte da administração do trem, dizendo que foi enviado para entregar a refeição aos trabalhadores. Enquanto alguns comiam, outros conversam com Rengoku, que aproveitou para fazer perguntas sobre o trem. Um dos funcionários explicou que o trem havia sido desativado devido a um boato de que estaria devorando pessoas, fazendo com que desaparecessem. Por isso, o trem foi desativado. O funcionário também disse que, apesar de exterminarem o trem várias vezes, não encontraram nada de anormal. Por essa razão, estavam realizando apenas manutenções para que pudesse voltar a operar normalmente. Durante a conversa, um grito ecoa para a oficina e Rengoku corre rapidamente para verificar. Ao chegar no local, encontra um funcionário caído e à sua frente o Oni responsável pelos ataques. O demônio estava segurando outro funcionário como refém, apertando suas garras no rosto da vítima enquanto segurava o corpo com força. O Oni começa a conversar com Rengoku, explicando seu plano e os critérios que usava para atacar suas vítimas. Ele diz que se o humano tivesse um cheiro agradável e carne saborosa, ele os comeria. Bem estranho isso. Caso contrário, ele simplesmente
os mataria, divertindo-se com seu sofrimento e machucando-os lentamente. Após dizer tudo isso, o Oni demonstra sua habilidade especial, que era uma grande velocidade, e começa a correr ao redor da oficina. Rengoku queria pará-lo o quanto antes, mas o demônio estava com um refém, então ele precisava ser cuidadoso para não feri-lo. O Oni então explica que os caçadores chegaram atrasados à estação e que na noite anterior ele já havia feito mais uma vítima, uma jovem mulher que ele deixou jogada nos trilhos do trem. Rengoku rebate, dizendo que chegaram muito antes e que a garota foi resgatada e hospitalizada, o que irrita o demônio, que agora quer terminar o serviço que havia começado. Rengoku acrescenta que ele está sendo mantido em segurança e que logo voltará a ter uma vida normal, longe dele e de outros demônios. Isso deixa o Oni furioso. Ele então sente o cheiro das marmitas e descobre que havia duas mulheres na estação e que venderam ao caçador. Com isso, o Oni planeja sua vingança contra os caçadores, matando o refém rapidamente e partindo atrás da garota e da sua avó. No entanto, antes que ele pudesse matar o refém, Rengoku se move com uma grande velocidade e agilidade, cortando o braço do Oni e salvando o rapaz. O Oni rapidamente se recupera e corre para os trilhos, dizendo que devoraria a garota e sua avó antes que Rengoku pudesse salvá-las. Assim que o demônio corre em direção às mulheres, Rengoku também começa a correr pelos trilhos e ativa seus poderes, usando a inspiração das chamas. Ele se move tão rápido quanto o Oni, alcançando a estação em alta velocidade. Nesse meio tempo, o Oni chega até as duas estações e começa a machucar a garota, enquanto ela tenta fugir. Mas antes que ele possa causar qualquer mal, Rengoku aparece em uma velocidade surpreendente, cortando o calcanhar do Oni, impedindo-o de manter sua alta velocidade e de fugir. Mas com o pé cortado, o demônio parecia confiante em suas habilidades e desafiou Rengoku sem hesitar. Ele propôs uma batalha de velocidade, querendo saber quem seria o mais rápido, o Hashira para cortar sua cabeça ou ele para matar a avó da garotinha. No entanto, esse duelo não durou muito, pois logo após o demônio se gabar da sua velocidade, Rengoku o atacou, utilizando a primeira forma da respiração das chamas, cortando a cabeça do demônio e acabando com a ameaça no trem. Enquanto Rengoku fazia seus movimentos, a avó da garotinha observava tudo com calma. Uma memória surgiu em sua mente. Anos atrás, um caçador de demônios havia salvado ela de uma situação parecida. Os movimentos daquele caçador eram semelhantes aos que ela acabara de presenciar. Ela se virou para Rengoku e perguntou se ele havia sido o responsável por salvá-la naquela ocasião. O Hashira respondeu que provavelmente havia sido seu pai, além de dizer que estava feliz por poder salvá-la novamente de um grande perigo. Depois da conversa, o caçador que estava com Rengoku no início apareceu novamente, mas após derrotar o demônio, Rengoku afirmou que deveriam ser mais cautelosos. Segundo ele, um demônio que comeu mais de 40 pessoas não seria tão fraco a ponto de ser derrotado com um único golpe. Assim, Rengoku concluiu que aquele Oni era apenas uma distração, uma isca usada para enganar os caçadores. Ele então declarou que a próxima viagem do trem infinito ele embarcaria como um dos passageiros, com a esperança de investigar mais detalhadamente os ataques e se comprometer a eliminar a ameaça. No dia seguinte, antes de embarcar no trem, ele parou novamente para comprar marmitas de Fuku e sua avó. Rengoku comentou que quando voltasse para casa, contaria ao seu pai sobre a aventura e sobre as duas que conheceu na estação. Antes que o trem partisse de fato, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke chegaram à estação. Ao embarcarem no trem, Tanjiro se deparou com Rengoku, uma pessoa carismática, gentil e com uma força e senso de justiça inabalável. Tanjiro perguntou ao Pilar das Chamas se ele sabia algo sobre a dança do Deus do Fogo, que ele usou durante sua luta contra Rui. Rengoku responde que não sabe nada sobre a dança do Deus do Fogo. E logo após, um homem de aparência suspeita entra no vagão para verificar as passagens de todos os caçadores. De repente, o demônio aparece, mas Rengoku os derrota facilmente com um único golpe. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu ficam impressionados com a força do Hashira e pede para se tornarem seus alunos. Com seu forte senso de justiça, Rengoku aceita na hora, tendo a resposta de forma vibrante. Mais tarde, os caçadores descansam e são capturados em um pesadelo por Imu, o demônio que conhecemos no final da primeira temporada, que recebeu uma grande quantidade de sangue de Muzan. Sua habilidade com o Kekkei-jutsu, arte de sangue demoníaca, permite que ele coloque suas vítimas para dormir ou marcar bilhetes do trem com seu sangue, o que também lhe dá acesso aos sonhos dos caçadores, onde ele tenta destruir o núcleo espiritual deles, deixando-os com cascas vazias e sem memórias. Imu ordena que jovens amarrassem cordas aos caçadores para entrar nos sonhos deles e destruir seus núcleos espirituais. Durante o sono, Tanjiro e seus companheiros têm sonhos felizes. Tanjiro sonha com toda a sua família viva e feliz, uma memória tocante, já que a família inteira do Tanjiro foi exterminada por demônios. Zenitsu sonha com uma vida perfeita ao lado de Nezuko, a irmã de Tanjiro, e nesse sonho, Zenitsu se mostra corajoso e determinado, bem diferente da sua personalidade habitual. Por outro lado, o sonho de Inosuke é um tanto bizarro, onde
onde ele libera seus companheiros que possuem características de animais. Já Rengoku sonha com sua família. No sonho, ele conta ao seu pai que se tornou um Hashira, mas seu pai não importa e o chama de desprezível. No passado, o pai de Rengoku também foi um Hashira, um homem entusiástico, mas algo o fez abandonar seu posto como caçador de demônios. Após ser desprezado pelo pai, o irmão mais novo de Rengoku, Senjuro, que perdeu sua mãe ainda jovem, perguntou se o pai ficou feliz por Rengoku ter se tornado um Hashira. Rengoku, sendo honesto, diz ao irmão que o pai não se importou. No entanto, isso não abalaria sua paixão. E então oferecem palavras de incentivo a Senjuro, mostrando seu espírito forte e inabalável. Enquanto isso, os jovens procuravam o núcleo espiritual de cada caçador. Quando uma das jovens encontrou o núcleo de Rengoku e estava prestes a destruí-lo, o Hashira, com seu forte instinto de sobrevivência, inconscientemente a enforca enquanto murmura que ela não deveria destruir o núcleo. Tanjiro logo percebe que está em um sonho e que a vida perfeita que estava vivenciando era apenas uma ilusão. Ao se dar conta que estava sonhando e com o espírito debilitado, ele começa a procurar uma forma de escapar daquele pesadelo, enquanto sua irmã Nezuko tenta ajudá-lo a sair do sonho. Após a ajuda de Nezuko, Tanjiro, com o coração partido, começa sua busca por uma saída. Ele descobre que a única maneira de acordar é cortar seu pescoço várias vezes, o que é um grande desafio contra o núcleo espiritual dele. Percebe quão calmo e aconchegante ele é. Nosuke e Zenitsu, por sua vez, conseguiram defender seus núcleos inconscientemente. Tanjiro, com a ajuda de Nezuko, consegue se libertar do sonho após cortar sua própria cabeça. Em seguida, ele corta as cordas que permitiram que os jovens invadissem os sonhos dos caçadores. Tanjiro descobre que os jovens estavam doentes e só participaram da invasão dos sonhos em troca da promessa feita por Imu de que teria um sonho tranquilo. Tanjiro pede desculpas aos jovens e os detém. Em seguida, ele pede a Nezuko que acorde os outros caçadores e parta em busca do demônio responsável. Quando encontra Imu, Tanjiro fica irritado ao descobrir que ele estava atormentando as pessoas com pesadelos cruéis. A batalha entre eles é intensa. Imu fica animado por ter encontrado Tanjiro, pois acredita se conseguir matá-lo, receberá mais sangue de Muzan. Durante a luta, Tanjiro é colocado em pesadelos repetidamente, mas a cada vez que ele corta sua própria cabeça para acordar, Imu observa que esse comportamento é insano. E após Tanjiro cortar a cabeça de Imu, revela-se que o demônio se fundiu com o trem inteiro enquanto Tanjiro estava sonhando. Depois que Nezuko consegue acordar Inosuke, Tanjiro ordena que ele proteja os passageiros enquanto procura pela cabeça do demônio. Nezuko também ajuda a defender alguns passageiros, mas é encurralada pelo demônio. Mesmo inconsciente, Zenitsu consegue salvar Nezuko porque, bem, desde que quando Zenitsu precisa estar consciente para atacar ou defender alguém, né? Ele dormindo é muito melhor. Conforme a batalha avança, Rengoku acorda e informa Tanjiro que protegerá os 5 dos 8 vagões, enquanto Zenitsu e Nezuko ficarão responsáveis pelos outros. Tanjiro e Inosuke serão encarregados de encontrar a cabeça do demônio. Enquanto Tanjiro e Inosuke procuram a cabeça de Imu, Inosuke elogia Rengoku pela sua grande habilidade, pois ele realmente é excepcional. Enquanto a dupla avança, Tanjiro usa seu olfato aguçado para encontrar a cabeça de Imu. Inosuke, com sua habilidade excepcional com a espada, corta o compartimento onde ainda está a cabeça do demônio. Durante a tentativa de Tanjiro de cortar a cabeça de Imu, ele é colocado em um pesadelo, mas consegue sair rapidamente cortando a própria cabeça. Inosuke não cai no pesadelo devido à sua máscara, o que dificulta a habilidade de Imu. Tanjiro e Inosuke sincronizam suas respirações e finalmente conseguem cortar a cabeça do demônio. No entanto, Tanjiro é ferido pelo engenheiro que é controlado por Imu. O trem, que já estava sendo manipulado por Imu, desvia para o leste, lançando Tanjiro e Inosuke para os ares. Mesmo ferido pelo engenheiro, Tanjiro se preocupa com ele e pede a Inosuke que o ajude. Enquanto Tanjiro se recupera, Imu lamenta sua derrota até se desintegrar completamente. Após Rengoku verificar que Tanjiro está bem, eles percebem a presença de alguém se aproximando, que é nada menos que Akaza, o demônio da Lua Superior 3. Akaza tenta convencer Rengoku a se tornar um demônio devido à sua incrível força e poder, mas Rengoku, com seu forte senso de justiça, recusa. Em seguida, uma intensa batalha começa entre Rengoku e Akaza. Com Tanjiro e Inosuke feridos, eles só podem assistir o espetáculo da velocidade da força desordenada da luta entre Rengoku e Akaza, pois não podem fazer muita coisa. A luta avança e a cada respiração vemos Akaza desferir golpes fortes que deixam Rengoku gravemente ferido. Mas Rengoku não se rende. Com seu espírito de luta inabalável, Rengoku avança mais uma vez contra Akaza. E após desferir seu último golpe, um pensamento passa pela sua cabeça, trazendo lembranças da sua mãe. Com esse pequeno flashback, ele solta uma frase épica: nenhum desses meninos vai morrer. E com grande convicção, Rengoku dá seu último
último suspiro. A casa tem seu punho enterrado no corpo de Rengoku, enquanto o Pilar das Chamas tem sua espada cravada no pescoço de Akaza. E ambos permanecem parados, cada um pressionando para terminar a batalha. Neste momento, Tanjiro procura pela sua espada e pede a Inosuke para atacar a casa, já que ele não pode se mover. O verdadeiro perigo, no entanto, não é Rengoku, Inosuke ou Tanjiro, mas sim o sol que está nascendo. A casa é forçado a arrancar os próprios braços e fugir. Tanjiro tenta matá-lo atirando sua espada para perfurá-lo e grita com impotência, chamando-o de covarde por fugir do combate. E após a fuga de Akaza, Rengoku faz suas últimas palavras para Tanjiro. Rengoku comenta algo que lembrou em seus sonhos e pede a Tanjiro que vá à casa dos seus pais, pois lá devem haver algumas anotações deixadas pelo Hashira das Chamas anterior, que podem conter o registro da Dança do Fogo que Tanjiro está procurando. Antes de morrer, Rengoku diz a Tanjiro: não importa o quão desfeito você pode estar da sua própria fraqueza ou inutilidade, coloque o seu coração em chama. Em seguida, Kyujuro Rengoku, o Pilar das Chamas, vê o espírito da sua mãe e pergunta se o que ele fez foi o certo. Sua mãe responde que está orgulhosa dele, e Rengoku então morre com um sorriso no rosto. Rengoku era alguém tão bondoso que demonstrava confiança. A morte de Rengoku fez todos chorarem, inclusive seu próprio corpo. Essa morte foi uma das mais impactantes e que me deixou muito sentimental quando assisti. Depois das notícias da morte do Pilar das Chamas, todos ficam tristes e após um tempo, Tanjiro decide visitar a mansão da família de Rengoku. É mostrado um garoto que se parece um prodígio inteligente e educado que está sendo adotado por uma família rica. E um detalhe é que todos comentam que a doença de pele que o garoto tinha não deixa ele sair na luz do sol. Ou seja, já sabemos aonde isso termina. Quem é este garoto? O quarto do garoto, ele está estudando, quando de repente a casa, o Lua Superior 3, aparece e se curva para o garoto. Então é revelado que esse garoto é Muzan, com uma aparência diferente. A casa conta que não conseguiu sucesso na sua missão. Então Muzan judia um pouco dele. A casa até tenta melhorar sua situação, dizendo que derrotou um Hashira, porém não tem sucesso. E Muzan desfere vários golpes contra a casa. E Muzan diz que seria normal para um demônio derrotar Hashiras e fica ainda mais furioso, dizendo que a casa foi atingido por uma pessoa que nem mesmo é um Hashira, uma pessoa comum. Após toda essa humilhação frente a seu mestre, a casa sai do local e jura que irá acabar com Tanjiro Kamado. Os jovens ainda estão se recuperando na mansão Borboleta e todos estão tristes com a morte de Rengoku, mas Tanjiro não se deixa abalar e mesmo ainda se curando dos ferimentos, vai até a mansão da família de Kyujuro Rengoku e ele faz isso seguindo o corvo do Pilar. Chegando lá, ele encontra o irmão de Kyujuro Rengoku, que mesmo triste com a morte de seu irmão, fica preocupado com os ferimentos de Tanjiro. E na entrada da casa está o pai de Kyujuro Rengoku, alcoolizado, desferindo palavras duras contra o seu falecido filho, dizendo que ele morreu porque ele era um lixo, que ele não tinha talento. Tanjiro, ouvindo essas palavras duras, diz que não ficará ouvindo isso. Então, ao ver o brinco de Tanjiro, ele parte para cima e imobiliza Tanjiro. Senjuro tenta parar o pai, porém leva um bofetão no meio da cara. Então Tanjiro consegue escapar e confronta o pai de Kyujuro Rengoku. Ele diz que o Tanjiro está ali só para zombá-los, visto que o Tanjiro é usuário da respiração primordial, a mais poderosa de todas. Tanjiro fica sem entender nada, mas diz que não está ali para zombá-los. Então, furioso com tudo que ele ouviu sobre o Pilar das Chamas, Tanjiro parte para cima, porém ele não sabia que seu oponente era o antigo Pilar das Chamas. Então Tanjiro apanha muito, mas mesmo apanhando, ele não se dá por vencido e dá a sua cabeçada que nocauteia o velhote bêbado. Senjuro conversa com Tanjiro e agradece por ter defendido as memórias de seu irmão. Então ele decide dar o livro dos Pilares das Chamas para o Tanjiro, mas quando eles abrem, o livro está tudo rasgado. Então Tanjiro se conforma, dizendo que não importa, que ele terá que treinar muito, já que ele não terá atalhos. Tanjiro está determinado a se tornar tão forte quanto Rengoku. Senjuro diz que ele deveria ser o substituto de seu irmão, porém ele não tem força suficiente, visto que sua espada nunca mudou de cor. Então ele decide que irá ajudar as pessoas de outra forma. Senjuro fica triste porque ele está quebrando uma grande linhagem de Hashiras da chama. Tanjiro então diz para Senjuro seguir o caminho que o coração dele mandar, assim como que o Juro Rengoku disse para Tanjiro. Então Tanjiro e Senjuro se despedem. Senjuro dá o protetor da espada que o Juro Rengoku para o Tanjiro. Então, após isso, Senjuro conversa com seu pai e mesmo todo alcoolizado, está sentindo
muito a morte de seu filho. Assim, tudo aquilo que ele mostrou era uma forma de aliviar a sua tristeza. Voltando para a mansão borboleta, Tanjiro encontra Hotaru, aquele ferreiro que fabrica as espadas de Tanjiro. Porém, Hotaru está furioso com Tanjiro, visto que o Tanjiro perdeu sua espada na última luta. E ele persegue o Tanjiro e Tanjiro sai correndo, uma cena bem engraçada. Já na mansão, os garotos são alimentados e no outro dia eles começam seu treinamento intenso, fazendo flexões com as garotas em cima. Então, temos um time skip, onde se passam 4 meses e os garotos estão treinando. E o treinamento deu resultado. Todos eles ficaram mais fortes. E esse treinamento intenso só para quando eles estão em alguma missão. Tanjiro é convocado pelo seu corvo para uma missão. E quando eles encontram Oni, Nezuko sai da caixa e ajuda o Tanjiro a lutar. E a dupla é muito poderosa e derrotam o Oni com uma certa facilidade, muito diferente do que meses atrás. E quando ele volta para a mansão, uma certa pessoa curiosa aparece, Tenjin Uzui, o pilar do som, onde ele está capturando 2 garotas da mansão à força. As outras meninas tentam parar, então Tanjiro vendo a cena, fica furioso e pergunta o que está acontecendo ali. E logo parte para cima de Uzui, tentando dar uma cabeçada nele. Tanjiro não afina pra ninguém, nem para um pilar. Porém, o pilar desvia facilmente desse ataque do Tanjiro. Após escapar, se gaba dizendo que ele é um ex-ninja e que tem uma velocidade incrível, e que jamais seria atingido por Tanjiro. Tenjin então explica que ele está precisando de 2 garotas para sua nova missão, e diz que não teria problema, visto que ele não está levando nenhuma das substitutas de Shinobu Kocho. Tanjiro então se oferece para ir no lugar das meninas para ajudar Tenjin Uzui na missão. Então Inosuke e Zenitsu aparecem. Tenjin Uzui concorda, mas diz que tem que ser da forma que ele quer e que não aceitará ser confrontado pelos 3 garotos. Após isso, Tenjin Uzui explica aonde eles vão e qual é a missão. E a missão é ir para o distrito do entretenimento. Ele faz uma apresentação tanto que estranha, visto que ele seria o deus da extravagância. Um título um tanto que estranho. Então logo, ele parte na frente de todos com uma velocidade incrível. Os 3 tentam acompanhar, mas é difícil. Chegando no distrito de entretenimento, eles veem muitas luzes e coisas bonitas. Porém, por trás de um lugar tão bonito, coisas estranhas são escondidas. Zenitsu, safadinho como é, fica impressionado com as garotas do mundão chamando ele. Porém, o Hashira do som já corta o barato de Zenitsu. O Hashira explica que aquele distrito só funciona à noite, então é o melhor lugar para Onis. E diz que as mulheres que trabalham lá eram pessoas pobres que foram vendidas. Em troca dos serviços, elas ganham abrigo. Dependendo da sorte delas, algum rico poderia comprar a sua liberdade. O Hashira então dá a missão de que enquanto ele procura os Onis, os 3 deveriam procurar sua esposa. Zenitsu então fica tão louco e começa a gritar com ele, dizendo que os 3 foram chamados apenas para encontrar uma esposa pro Uzui. Compete de um cara estranho como ele jamais arrumaria uma esposa. Uzui então explica que a esposa dele estava no distrito, infiltrada e mandando informações, porém em certo momento ela parou de enviar. Uzui mostra uma quantidade imensa de cartas, explica que são muitas cartas porque ele possui 3 esposas. Zenitsu, quando ouve essa informação, fica louco, tanto que, com inveja, Uzui explica que suas esposas já investigaram a maior parte das casas, porém sobraram 3. Por isso, Zenitsu, Tanjiro e Inosuke deveriam investigar essas 3 casas. E Uzui tem um mega plano para eles conquistarem a sua missão, fantasiar os 3 de garotas. Porém, uma maquiagem um tanto que estranha. E Uzui oferece os 3 para algumas casas, prometendo que as suas garotas ajudariam. E olha, pensa no esforço para vender essas garotas e de graça. E enquanto estavam passeando, uma mulher cercada por uma multidão está indo fazer um de seus trabalhos e ela possui um alto nível em hierarquia. Então, uma chefe de uma das casas se esbarra em Inosuke e diz que seus olhos não se enganam quando vê uma garota promissora. E leva Inosuke, tira toda a maquiagem e após ver o rosto de Inosuke, diz que ela ganhará muito dinheiro com Inosuke. Zenitsu vai para outra casa. Porém, mesmo sendo desprovido de beleza, ele sabe tocar um violãozinho. Então, por causa das suas habilidades, ele é vendido de graça por essa casa. Tanjiro, então, mostra-se eficiente devido à sua força. Escuta 2 garotas conversando, dizendo que estavam com medo, pois muitas garotas estavam fugindo. E também sobre a morte de uma senhora de uma das casas que havia caído de uma janela. Tanjiro pergunta sobre o desaparecimento de Suma para uma mulher que havia chegado no quarto que elas estavam. E a mulher fica um tanto que preocupada com essa pergunta. Tanjiro, percebendo, diz que Suma era sua irmã e que os 2 se comunicavam. Tanjiro tenta mentir ali para disfarçar, porém o clima fica estranho. Koinatsu diz que ela fugiu, porém deixou o seu diário. Tanjiro fica preocupado, pois aquela história de fugir é um tanto inconveniente para quando matam as garotas, ou para quando os Onis devoram
alguma delas. Tenji Uzui, observando o distrito, se pergunta onde estão os Onis, visto que não sente a presença de ninguém. Então ele deduz que existe um Oni superior ali. Inosuke na casa, então houve uma fofoca sobre Makio, que é uma das mulheres de Tenji Uzui. Então elas estão dizendo que Makio está trancada em um quarto, doente e recusando ajuda. Então a cena corta e mostra Makio presa por Moni, perguntando para quem ela estaria mandando todas aquelas cartas. Em um flashback, uma senhora de uma das casas invade o quarto de uma cortesã. A senhora acusa Aoiran de estar envolvida no sumiço de uma das mulheres. Então Aoiran sorri. De repente, ela aparece saindo sozinha do quarto. A Oni percebe que Inosuke está chegando perto e aperta ainda mais Makito para revelar informações. E quando Inosuke chega no quarto, não vê nada. E ele não se convence, pois está escutando barulhos. Então ele percebe que a Oni está no sótão e começa a perseguir o demônio dentro da casa. Já Zenitsu, usando sua audição, escuta uma garota chorar, quando de repente uma Oiran aparece. Então, usando sua audição, ele percebe que aquela Oiran não é uma pessoa de verdade, e sim um demônio. E por ter um som específico, ele se questiona se é um lua superior. E na conversa, Oiran começa a puxar a orelha da menina, mas puxando com muita força. Zenitsu vem da cena, decide reagir e segura no braço do demônio, ordenando para Oiran tirar a mão da garota. Já Tanjiro continua na sua casa, trabalhando muito e limpando, e volta na cena do flashback. Tanto Gyutaro aparece de surpresa, esfaqueando Inosuke no peito e recuperando a cabeça da sua irmã. Tanjiro fica desesperado ao ver seu amigo gravemente ferido e envenenado, além de perceber que Uzui também foi gravemente ferido com uma das mãos decepadas, e antes que possa reagir, Zenitsu salva Tanjiro de um grande ataque das faixas de Daki, que destrói o chão e as casas ao redor. Um ataque fatal. Tanjiro, agora em choque, se culpa por ter se distraído e colocado tudo a perder. Tanjiro encontra Gyutaro, que propõe um plano insano para se tornarem parceiros. Tanjiro hesita e Gyutaro ameaça machucar Nezuko se ele recusar. Sentindo-se encurralado e desesperado, Ti ataca Tanjiro, que não consegue se defender por causa dos ferimentos. Gyutaro intervém e Tanjiro fica surpreso quando Gyutaro sugere transformá-lo em um demônio. Ele, inicialmente, rejeita a ideia, mas depois imagina como poderia ter sido sua vida como demônio. Apesar disso, Tanjiro está determinado a proteger sua irmã e usa o Hinokagami Kagura para atacar Gyutaro, sentindo empatia dele. Tanjiro e Zenitsu enfrentam o demônio, mas após 2 ataques, não consegue mais se mover. Mas então, Tenji Uzui aparece e salva o Tanjiro. E essa aparição de Uzui é muito importante e impactante, visto que ele está tudo envenenado e mesmo assim continua a lutar. Tanto é que Gyutaro não acredita que Uzui ainda está vivo, mesmo sem o braço e tudo envenenado. Então, Uzui revela que ele tinha forçado seu coração a parar de bater, assim o veneno se espalhasse de forma mais lenta. Uzui diz que a partitura está completa e parte para cima de Gyutaro. Agora, ele conseguia ver todos os ataques e movimentos do Oni, como se estivesse lendo uma partitura. E essa cena é muito emocionante e são golpes muito rápidos que surgem. A luta se estende com várias explosões de Tenji Uzui e vários ataques de sangue de Gyutaro. Enquanto isso, Tanjiro tenta acompanhar para encontrar uma brecha. Assim então, Gyutaro encontra uma brecha e ataca o olho de Uzui. Tanjiro aproveita a oportunidade e parte em direção a Gyutaro, enquanto Uzui está enficando a espada no estômago do Oni. Gyutaro faz o ataque na mandíbula do Tanjiro, que perfura ela. Mas então, Tanjiro aproveita a oportunidade e decapita a cabeça de Gyutaro. Mas então, quando está no meio do corte, ele não tem força o suficiente. Então, as suas cicatrizes aumentam. E assim, aumentando a sua força. E Tanjiro adquirindo uma aparência muito mais sinistra e demonstrando ser mais poderosa. Então, Tanjiro adquire força para cortar a cabeça inteira de Gyutaro. Mas Gyutaro fica tranquilo, porque ele sabe que não pode morrer enquanto sua irmã ainda estiver viva. E neste momento, Daki está lutando contra Zenitsu, quando de repente Inosuke aparece em um ataque surpresa, dizendo que mudar seus órgãos de lugar é fichinha para ele. Então, os dois atacam o pescoço de Daki. E ao mesmo tempo, Tanjiro e Tenji Uzui decapitam Gyutaro juntamente com Zenitsu e Inosuke. E a cabeça dos dois rolam para um lugar próximo, com um olhando em direção ao outro. Tanjiro caído no chão, sem conseguir respirar, e com o corpo muito debilitado e o veneno percorrendo pelo seu corpo, fica preocupado. Mas então Tenji Uzui grita para eles fugirem, pois a batalha ainda não acabou. Quando de repente uma explosão feita por Gyutaro acontece, assim devastando todo o local próximo dele. Nezuko rapidamente usa sua técnica de sangue para queimar as lâminas que ameaçaram seus amigos, salvando-os de um ataque mortal. Tanjiro recupera a consciência e percebe que o efeito do veneno cessou, embora mal consiga se manter de pé. Nezuko carrega seu irmão nas costas enquanto eles se dirigem até Zenitsu, que avisa sobre a condição crítica de Inosuke, que está inconsciente
inconsciente devido ao veneno e aos ferimentos. Desesperado, Tanjiro considera pedir ajuda a Shinobu, mas não tem tempo a perder. Nezuko então toma a iniciativa e usa seu sangue flamejante para queimar o veneno no corpo de Inosuke, despertando e aliviando todo. Enquanto isso, as esposas de Uzui se desesperam ao perceber que não consegue parar o veneno que afeta a Hashira, com o antídoto que elas têm. Ciente de seu estado, Uzui tenta deixar suas últimas palavras, mas Nezuko se aproxima e, assim como fez com Inosuke, queima o veneno dele. E assim, todos ficam aliviados. Tanjiro decide se certificar da morte dos demônios e sai em busca das cabeças, acompanhado por Nezuko, e ele encontra uma poça de sangue de uma das luas superiores e coleta uma amostra. Em seguida, Tanjiro se depara com Daki e Gyutaro discutindo, onde ambos se culpam pela derrota. Daki insulta Gyutaro, chamando-o de aberração e afirmando que ele nunca poderia ser seu irmão, enquanto Gyutaro rebate, lembrando que Daki não teria sobrevivido sem ele. Tanjiro corre até os Onis e tenta fazer com que eles façam as pazes, lembrando que, no fim, só teriam um ao outro e seriam lembrados com ódio pelas suas ações. Daki acaba se desintegrando enquanto Gyutaro reflete sobre o seu passado. Ele lembra da vida da pobreza que levou, do desprezo que sofreu e do amor que sentia pela sua irmã, chamada Umi. Quando Umi foi brutalmente assassinada por um samurai, Gyutaro se revolta e, em sua raiva, acaba matando o responsável. Depois disso, Doma, um demônio que era o Lua Superior 6, oferece seu sangue a Gyutaro e para Umi, transformando-os em Onis. Gyutaro expressa que não se arrepende da sua escolha, mas lamenta o destino de Umi, que poderia ter tido uma vida diferente. No vazio, que acredita ser o inferno, ele se reencontra com Umi, que se desculpa pelas suas ofensas. Apesar de Gyutaro querer seguir caminhos diferentes, Umi se agarra a ele, reafirmando o desejo de permanecerem juntos. Tanjiro e Nezuko observam a desintegração dos irmãos e se perguntam se eles conseguiram fazer as pazes. O Pilar das Serpentes, Obanai, chega ao distrito e faz um comentário sarcástico sobre Uzui, parabenizando pela derrota do Lua Superior 6, embora ele considere que Uzui está em péssimas condições. Uzui responde que, apesar de ter perdido um braço e um olho, ainda pode ajudar, especialmente agora que jovens caçadores estão em perigo. A vitória é celebrada por Uboyashiki, que mesmo debilitado, comemora o fato de que era a primeira vez em 100 anos que uma lua superior havia sido derrotada. A casa é convocado para discutir tudo o que aconteceu. Uzui e suas esposas celebram o retorno triunfal dos 4 sobreviventes, enquanto Tanjiro se reúne com seus amigos e Nezuko agradecendo por todos terem conseguido sobreviver à intensa batalha. A casa, um dos demônios de alta patente, é abordado por outro demônio superior que menciona o falecimento de Gyutaro. Tentengo, presente na conversa, diz que já se passaram 113 anos desde a última convocação de demônios. A casa, indiferente à conversa, questiona sobre a chegada de Muzan, o líder dos demônios. Doma, outro membro superior, tenta distrair a casa ao expressar preocupação com o bem-estar dele, mas a interação rapidamente se torna tensa, resultando em um confronto físico entre a casa e Doma. A situação se agrava quando Kokushibo, outro demônio de alto escalão, aconselha a focar na cooperação entre os demônios. Na reunião, Muzan passa informações para cada lua superior e como eles devem agir a partir de agora. Um plano para eliminar todos e encontrar a flor do lírio aranha azul. Muzan está muito bravo porque já fazia 113 anos que uma lua superior foi derrotado. No quarto de Doma, um subordinado informa que as pessoas que adoram ele haviam chegado, e Doma então coloca seu chapéu como se fosse uma peça sagrada. Em seguida, a cena muda para uma cabana, onde um homem segura um bebê, enquanto uma mulher parece estar em apuros. O pai da criança chega e ele é idêntico a Tanjiro. Após uma breve conversa, o homem que o acompanha diz que precisa partir, pois não é correto aceitar hospitalidade sem retribuir. O pai do bebê pede que ele deixe seu nome como legado, afirmando que se não fosse por ele, eles não estariam ali. O homem responde que não é necessário, pois se for do destino, eles se reencontrarão. E ele também menciona que pode encontrar aquele espadachim especial, mas que não conseguiu proteger o que era importante para ele. E a cena corta para Tanjiro acordando em um hospital, chorando por causa desse sonho. E é revelado que ele estava em coma há 2 meses.